1212. É isso aí, pessoal. Saiu o edital tão esperado aí da nossa Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, com aquelas maravilhosas 50 vagas aí para o pessoal que quer ganhar acima de R$ 26.000 de salário inicial. Concursaço para vocês. E para nós, que a princípio trabalhamos na área tributária, na área da legislação, na área da auditoria, nossa, veio com grande chance para você fazer uma excelente prova. Eu vejo assim que é um concurso para o pessoal que está aí, né, já há algum tempo na área fiscal. É aquele concurso padrão fiscal, né? Eu vou passar algumas informações aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Né? Então, as inscrições já estão abertas a partir do dia 29 de maio até o dia 5 de julho. Né? Isenção de taxa também de 29 a 31 de maio. Último dia para pagamento, 6 de julho. E as provas P1 e P2 vão ser no dia 3 de setembro, ou seja, a gente tem aí, né, mês 6, mês 7, mês 8, 3 meses e mais alguns dias para você se preparar, né, quase 3 meses e meio, é muito bom esse prazo para poder ter uma excelente preparação. Nós teremos uma prova objetiva, eliminatória e classificatória, né, da Banca Fundação Getúlio Vargas, e prova de títulos classificatória, que também é uma das novidades do nosso edital. A prova objetiva terá 160 questões de múltipla escolha. Então, galera, eu vejo assim que é um concurso para vocês, né, que a princípio querem fazer um concurso da área fiscal. A nossa legislação tributária, a gente sabe como ajudar você a detonar, fazer um excelente material para vocês e um treinamento, né, já que a gente tem que chegar até o dia da prova antenado e amparado. Veja, nós temos a escolaridade, que é o nível superior, né? Fiscal de rendas é a nossa carreira, né? O cara que a princípio audita, é o cara que lavra o auto de infração, é para você esse concurso. Para ampla concorrência, 37 vagas, para o PCD, 3 vaguinhas, cota de negros e indígenas, 10 vagas, de acordo com lei federal. Então tá tudo certo, tá cumprindo tudo certinho. Legal do vencimento aí, ó. É um vencimento básico mínimo, mas a gratificação por produtividade chega a um determinado valor muito bom, de mais de R$ 20.000. Então, o salário inicial da remuneração inicial do colega fiscal, acima de R$ 26.000, que beleza. É um excelente concurso, na cidade maravilhosa, cidade onde a princípio eu cresci, morei lá muitos anos, né? Fiz escola naval, fiz colégio naval em Angra, fiz escola naval no Rio de Janeiro. Então, eu sei que é uma cidade que, a princípio, tem muitas qualidades ali, e morar com um excelente salário lá no Rio de Janeiro não é nada mal, não é verdade? Então, para você que quer invadir o Rio de Janeiro, para você que é carioca, que está afastado, quer voltar para o Rio de Janeiro, agora é a hora. Agora é a vez, o concurso da sua vida saiu. E para isso a gente tem que ajudar vocês. Como é que eu vou ajudar vocês? Olha só. Então, nós temos uma P1, né, com língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, estatística e matemática financeira, né, economia e finanças públicas, direito administrativo, civil e empresarial, tecnologia da informação, contabilidade geral. Então, você tem aí 80 questões na P1. E depois você tem uma P2, que eu acho, sinceramente, sensacional. Por quê? Porque ela tem direito constitucional com peso 2, mas depois ela tem tributário e crimes contra a ordem tributária. Então, já vamos partir lá para a sonegação fiscal, crime contra a ordem tributária, coisa que eu posso ajudar vocês, viu? Porque tanto em tributário como crime contra a ordem tributária, a gente tem muito material aí disponível aqui dentro aí da nossa preparação. Agora, olha só que legal, 20 questões de legislação específica, peso 2, 10 questões de processo administrativo tributário do município, peso 2, 10 questões, agora pasme, né? Simples Nacional. Querido, 90% das empresas hoje do município do Rio de Janeiro são do Simples Nacional. Será que não é interessante para um fiscal conhecer bem a legislação do Simples Nacional? E mais, não somente a legislação do Simples, mas a legislação carioca relacionada ao Simples, contra as microempresas e IPPs dentro do município, mais a resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional 140/2018, que traz várias importantes informações sobre o Simples Nacional. Então, tudão do Simples Nacional, e por incrível que pareça, a gente já tem um curso bem legal, bem gravado aí, várias aulas já disponíveis aí, pelo menos já temos 30 aulas disponíveis para você estudar o Simples Nacional com, né, afinco, totalmente, a princípio, atualizado, de acordo com pós-edital. Então, quer dizer, já temos aí um material muito legal para vocês aí do Simples Nacional, para você, a princípio, assistir a aula, conhecer a aula,
né? E levar essa informação aí mais adiante. E também, olha lá, Simples Nacional com 10 questões, peso 2 e auditoria fiscal eletrônica. Então, agora você vai estudar comigo, né, o decreto 6.022, que trata a respeito do sistema SPED, Sistema Público de Estruturação Digital. Você vai estudar comigo, né, a Instrução Normativa de 2021, agora que fala a respeito da ECD, Escrituração Contábil Digital, a Escrituração Fiscal Digital. Nós vamos estudar também a respeito da nota carioca, vamos estudar sobre a nota fiscal eletrônica, tudo nesse curso aí de auditoria fiscal eletrônica, tudo a ver com você. Eu vejo que vocês vão ter muita coisa legal. Veja, só dessa parte que eu estou falando, né? Se fosse começar de legislação específica, 20 questões, processo administrativo, mais 10 de simples, mais 10 de auditoria, são 50 questões, peso 2, são 100 pontos, é 62,5% da prova 2, né? Então é muita pontuação em cima de uma parte de legislação. Para mim, isso aí tudo aí é legislação. Para mim, tudo isso aí é legislação. Então, e é muito importante que você estude isso tudo aí, tá bom? 62% da P2 é legislação e para nós, né, esses 100 pontos em 280, nem fiz essa conta, né? Mas 100 pontos, né, em 280 no total, né? Vamos ver, só de legislação. Só de legislação. É praticamente um terço, né? Um pouquinho mais de um terço, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então, a cada, ó, 100 dividido por 280 pontos possíveis, né? 35% de toda a prova é legislação. Beleza? Então, você quer ser auditor fiscal da Prefeitura do Rio de Janeiro? Vem com a gente. Eu vou ter uma turma de simulados aqui também, com 10 simulados com 30 questões, e agora a gente sabe que a gente vai dividir essas questões entre essas partes da matéria. Por quê? Porque nós vamos ter aqui futuros auditores municipais do município do Rio de Janeiro passando aqui com a gente no SOS Curso. Então, para você que quer conhecer aí a nossa estratégia para a preparação, professor, mostra para mim o que vai cair em cada parte da matéria. Não tem problema. Às vezes o aluno está preocupado em querer saber se realmente ele está amparado aí para poder fazer o certame, para poder fazer o concurso. Então, olha só, vou mostrar para vocês, ó. Na legislação específica, vai cair a parte da lei orgânica, que fala, a gente já está até gravado já as aulas, tributos de competência municipal, regulamentação na Constituição Federal de 88, nas leis complementares de caráter nacional pertinentes à legislação tributária municipal, limitações à competência tributária, que também está prevista lá na lei orgânica. Aí depois começa os tributos principais, né? Principalmente aqui. É interessante que saiu as taxas, ficaram os tributos, ficou a COSIP, ficou os impostos municipais. Que bom, né? Então, ó, imposto sobre serviço de qualquer natureza, fato gerador, incidência, não incidência, contribuintes responsáveis tributários, solidariedade, substituição tributária, base de cálculo, alíquota, isenção, incentivo fiscal, arbitramento, estimativa, pagamento, obrigações acessórias, infrações e penalidades e as multas. E ele cita, né, o Código Tributário do município do Rio de Janeiro, artigos 8º a 51A. Então, ele limita a matéria e mostra para você. Estude o Código Tributário Municipal do Rio de Janeiro, dos artigos 8º ao 51A, você está fechando o item 3 do edital de legislação tributária. Mas aí não para por aí, não. Aí você vai lá no item 4, que vai falar do IPTU, nosso famoso Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, obrigação principal, fato gerador, incidência, sujeito passivo, base de cálculo, alíquota, lançamento, pagamento, isenção, incentivo fiscal, obrigações acessórias, penalidades, artigos 52 a 86 da Lei Municipal 691, de novo, o Código Tributário Municipal, citando aqui o nosso IPTU. E, finalmente, o nosso ITBI, o único imposto municipal sobre transmissão de bens imóveis, né, realizada entre vivos por ato oneroso. Também obrigação principal, fato gerador, incidência, não incidências, sujeito passivo, solidariedade, base de cálculo, arbitramento, alíquotas, lançamento, pagamento, isenções, suspensão, penalidade, obrigações acessórias, artigo 3º ao 33, aí de lei municipal. Aí você não vai lá para o Código Tributário do município, mas a lei municipal 1364/88. Então você vê que a prioridade na legislação tributária, sem dúvida, no caso de um município, são os 3 impostos municipais. Isso ficou bem claro aqui no nosso edital, mas a gente também sabe que a banca FGV fica procurando questões em outros lugares. Então a gente também tem lá a COSIP com lei municipal, a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, você vai estudar comigo.
As demais normas gerais do Código Tributário do município, que falam a respeito de campo de aplicação, obrigações tributárias, crédito tributário, dívida ativa, fiscalização, penalidades em geral, apreensões e responsabilidades. Lembrando que essa parte de normas gerais tributárias é muito legal, a gente vai falar melhor lá quando a gente estiver falando com você a respeito da legislação tributária, mas é muito melhor você fazer aquela menção a situações relacionadas ao Código Tributário Nacional, a comparação do Código Tributário do município com o Código Tributário Nacional, o CTN. Tá bom? Aí a gente vai falar sobre isso com você e a gente vai mostrar para você se houver alguma diferença que elas são relevantes para a prova. A atualização monetária tem lei específica aqui no município e fecha a legislação específica. Então, a legislação específica bem completinha, só que a norma mais importante aqui é o Código Tributário do município. Se você já está estudando com algum PDF, vem aqui com a gente, eu vou trazer algumas questões inéditas para você. Nós vamos fazer a turma de simulados também, para vocês treinarem com questões inéditas para a nossa prova, então a gente vai ter coisa bem legal aqui para vocês. Bom, mas paralelo a isso, você vai ter que estudar também o processo administrativo tributário. Então, cada município, cada estado brasileiro, tem a oportunidade de lançar uma lei própria a respeito do seu processo administrativo, a respeito dos seus julgamentos relacionados ao processo administrativo tributário. O decreto é o 14.602 de 96 e suas atualizações. Esse processo administrativo tributário, ele é dividido para nós aqui principalmente em partes. São ao todo 5 partes principais e eu vou estudar com você cada uma das partes principais do processo administrativo tributário carioca, né, da cidade do Rio de Janeiro. Então nós temos lá procedimentos, a primeira parte, procedimentos e processos administrativos tributários, que é definição, inícios, instrução, preparo, quem são os postulantes, quem pode entrar com o processo administrativo tributário, quais são os tipos de petição, como que funcionam os atos e termos processuais, como é uma intimação, como é que se dá uma intimação aqui no município, quais são os prazos, provas, nulidades. É claro que isso tem tudo a ver com o trabalho fiscal. Não é à toa que 10 questões, peso 2, vão cair a respeito dessa matéria. Não pode você deixar isso para depois. Já começa a estudar de agora. Pega esse decreto e já vai esmerilhando, já vai detonando, já vai marcando, já vai falando, porque eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma aula que eu vou explicar item a item dessa lei, mas eu preciso que você já comece a estudar essa lei. Tudo bem? Então vamos lá. Depois, procedimento prévio de ofício, início, exclusão da espontaneidade da parte obrigada ao cumprimento da legislação. Então, agora a gente tem o procedimento prévio de ofício. Então, o auditor fiscal municipal lá do Rio de Janeiro, ele foi até a empresa. O que ele tem que fazer? Como é que ele vai tirar a espontaneidade da empresa? Porque a empresa não pode mais pagar o tributo que está sendo fiscalizado, sem, a princípio, completar-se a situação. Exclusão da espontaneidade da parte obrigada ao cumprimento da legislação, prazo de conclusão de uma determinada ação fiscal, denúncia e representação, termos de arrecadação e apreensão. Então, se você verificar alguma situação irregular lá, de repente, numa determinada empresa, você pode, a princípio, apreender aqueles documentos ou apreender aqueles materiais que comprovem haver uma circunstância de irregularidade quanto à legislação tributária municipal. Então, você tem lá que fazer uma apreensão, então você tem um termo de apreensão, auto de constatação, nota de notificação de lançamento, auto de infração, o maior instrumento de ação do fiscal do município, da Prefeitura do Rio de Janeiro, é justamente a lavratura do auto de infração, a constituição do crédito tributário, aquela que está prevista lá no artigo 142 do Código Tributário Nacional, aqui citada para vocês. Lançamento eletrônico de créditos tributários, apurados com base na nota fiscal de serviço eletrônica, a nota carioca, revisão de ofício de lançamento. Então aí você passa, né, a limpa na parte 2 do nosso processo administrativo tributário. Parte 3, aí sim, começa o contencioso, porque o contencioso, na verdade, ele muitas vezes se inicia com a apresentação da defesa, com a apresentação da impugnação feita pelo sujeito passivo. Então, você tem aqui, ó, o processo contencioso. O que é o contraditório, professor? Né? Fisco versus contribuinte versus sujeito passivo. Instauração do processo, impugnação, apresentação, elementos, pagamento por parte não impugnada, trâmite, prazos e perempção, vedação de utilização da equidade, primeira instância e recursos ao julgamento de primeira instância, segunda instância, instância especial, eficácia e execução das decisões, impugnação ao valor venal de imóveis, contencioso relativo aos lançamentos eletrônicos de créditos tributários apurados com base no sistema da nota fiscal de serviço eletrônica, a nota carioca. Então, na realidade,
Aqui você tem a parte toda do contencioso. Talvez, sem dúvida, vocês vão estudar comigo, mas é a parte mais importante desse decreto. Porque, na realidade, a gente sempre fala para o aluno que o mais importante para a Secretaria da Receita do município é justamente a arrecadação. Então, se você tem uma parte do contencioso, você está brigando pelo tributo, seja o ISS, o IPTU, o ITBI, não importa, ou até uma taxa, não importa, está brigando pelo tributo. Depois você tem os procedimentos normativos relacionados à consulta tributária, a reconhecimento de isenção de imunidade de não incidência, normatividade das decisões. A consulta tributária é aquele processo administrativo não contencioso, em regra, onde, a princípio, a pessoa tem uma necessidade de tirar uma dúvida a respeito da legislação tributária municipal. Então, para a consulta tributária, acaba sendo interessante a gente conhecer essa situação. E depois, nós temos o último item do edital, né? Que são os procedimentos especiais, restituição do indébito tributário, utilização de indébitos para amortização de créditos tributários, revisão de elementos cadastrais de imóveis, revisão do valor venal de imóveis em procedimento não litigioso, depósito administrativo, alegação e transposição de pagamento de IPTU, dos tributos e contribuições administrados pela coordenadoria do IPTU. Então, todos eles também citados aqui para nós. Tudo bem, pessoal? Veja que, com isso, a gente abrange todo o edital e todos os grupos de informações importantíssimos dentro do processo administrativo tributário. E isso vai ser dado aqui com a gente aqui no SOS Curso, tá bom? Ah, professor, você não vai estar em outro curso, queridos? Por enquanto é só aqui no SOS, então aproveita que a gente está com preço especial no curso de processo administrativo tributário. Você vai ter o curso por separados, né? Então você vai ter a chance de comprar o curso de processo administrativo tributário, o curso de Simples Nacional específico para o nosso concurso Simples Nacional para o ISS Rio de Janeiro, porque tem a legislação própria do Rio de Janeiro que vai cair aqui, o curso específico da legislação tributária, ou só a turma de simulado, vai estar tudo separado. Mas também você vai poder, a princípio, ganhar um grande desconto se você comprar o Super Combo. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Professor Tudão, não acredito, vai cair 10 questões do Simples Nacional, peso 2. Demorou. Está na hora de começar a cair Simples Nacional como se fosse uma matéria à parte, meu querido. Sabe por quê? Porque, como eu falei para você, 90% das empresas do Rio de Janeiro, que empregam mais de 60% da população carioca, lá, o pessoal que mora no Rio de Janeiro, são microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, pelo Sistema Unificado e Simplificado de Arrecadação de Tributos Federais, Estaduais e Municipais. Então, a Lei Complementar 123/2006, a Lei Geral, o Estatuto Nacional da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte, tem que cair para vocês. Tem que cair, não tem jeito. Tem que cair, professor. Exatamente. Então, para isso, você vai estudar aqui comigo. Tanto a Lei Complementar, quanto a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018 e alterações posteriores. Na verdade, você vai estudar comigo com afinco. As 10 questões vão sair. Cara, eu creio que essas 10 questões é para gabaritar. Vou falar de novo. É para gabaritar essas 10 questões peso 2 do Simples Nacional. Aí você vai estudar comigo a resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional e um decreto, que não tem muita informação lá, são poucos artigos, mas também é útil para a gente estudar para a prova, o decreto lá do Rio de Janeiro, 39733 de 2015. Tá bom? Aí a gente estuda essa matéria. É uma matéria, veja, eu vou separando conforme o edital. A matéria Simples Nacional é uma matéria. Já tem 35 aulas disponíveis aí para você estudar e vai ter muito mais, porque a gente vai fazer as aulas da resolução do Comitê Gestor agora para vocês e do decreto novo que caiu no edital. Outra disciplina, com mais 10 questões, peso 2. Sim, professor. Auditoria Fiscal Eletrônica, Escrituração Fiscal Digital, Sistema Público de Escrituração Digital, EFD SPED. Ah, meu querido, não tem jeito, a auditoria cada vez mais caindo em prova, só que agora, graças a Deus, eles resolveram colocar a auditoria que realmente tem a ver com o teu trabalho. Putz, grila. Por quê, professor? Porque é legal você conhecer a auditoria contábil, a auditoria do auditor independente, a auditoria... Sim, mas vou falar uma coisa para você, caiu a caneta aqui, o auditor fiscal... ele vai fazer a sua própria auditoria. E para isso ele tem que conhecer a nota fiscal eletrônica, e para isso ele tem que conhecer o sistema SPED, e para isso ele tem que conhecer uma escrituração contábil digital, e para isso cai na prova a parte fiscal, meu. Eu acho excelente um fiscal dar essa aula para você, porque eu foco na fiscalização. Foco na fiscalização. Você entendeu? Então agora não vai cair somente o decreto 6.022, que fala das normas gerais de 2007, que fala das normas gerais a respeito do SPED.
Isso até é uma aula bem legal, porque você começa a entender o que aconteceu no processo lá em 2007, que agora, né, em 2023, estamos falando aí de 16 anos depois, é uma realidade, né? No começo o pessoal falou, não, a gente vai aliviar o pessoal de papel, não vai precisar mais ter talão de nota fiscal, mas agora é uma realidade, agora a gente tem tudo eletrônico, sendo entregue pelas empresas de forma eletrônica, sendo cobrado das empresas de forma eletrônica, e você vai notificar os contribuintes, sujeito passivo, para entregar nos arquivos digitais. Bom, aí ele fala, então você vai também na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 2003/2021, que vai falar da escrituração contábil digital com mais detalhes. Então essa Instrução Normativa é da Receita Federal do Brasil, não é do Estado do Rio de Janeiro, tá? Mas é do município, perdão, do Rio de Janeiro. É da Receita Federal do Brasil. Aí você vai estudar também comigo a nota carioca, tanto através da Lei 5.098/2009, que nada mais é que a nota fiscal de serviço eletrônica aqui no nosso município, como pelo decreto 32.350 de 2010, como pela resolução da Secretaria Municipal de Finanças 2617/2010 e alterações posteriores. Então, na verdade, essa matéria, auditoria fiscal eletrônica, também nós vamos ter o curso aqui com você, tá? Nós vamos correr aqui com o curso, porque eu sei que depois que sair o edital, vocês precisam mais que rapidamente desse material. A gente vai fazer várias gravações aqui rapidamente para vocês, mas o mais importante é entra na turma, pega o preço especial, a condição especial que a gente está lançando aqui, justamente para que o pessoal possa ter a oportunidade de fazer um excelente certame, excelente concurso. Agora é a hora, galera. Saiu o edital, a coisa é especial para vocês, tudo a ver com esse concurso, tudo a ver com esse certame. Essa é a hora para vocês, né? E a gente pensa aqui em botar um bônusinho para vocês, os crimes contra a ordem tributária. Das 20 questões peso 2 lá de direito tributário, vai ter crimes contra a ordem tributária. A Lei 837/90, a gente já tem o curso gravado aqui para vocês. A apropriação indébita previdenciária, né, o Código Penal, artigo 168A. Sonegação de contribuição previdenciária, Código Penal 337A. Descaminho, né, Código Penal 334. E a representação fiscal para fins penais. Galera, não tem como a gente abrir mão de estudar essa parte também lá de direito tributário. Por quê? Porque efetivamente isso tem caído em prova da Fundação Getúlio Vargas com carinho. Eles gostam bastante de colocar essas coisas em prova. Então, você não pode deixar de ver essas coisas, porque às vezes você vai estudar pra caramba lá, crédito tributário, e no final das contas vai cair 3, 4 questões de crime contra a ordem tributária, 5 questões de crime contra a ordem tributária. Então é muito dependente aí do que a banca gosta. E o que a banca Fundação Getúlio Vargas gosta, nós adoramos. Uma breve exposição do edital, puxando a sardinha para a área que você vai ter 35% de todas as questões da prova, mais ainda porque a gente não falou de tributário e crimes contra a ordem tributária nessa conta. Então, você que quer 40% da tua prova aqui com a gente, vem se preparar com o SOS Curso. Professor Tudão, em parceria com o SOS Curso, nós vamos invadir o Rio de Janeiro. Fica firme e até a próxima.